No superior da tela de vocês deve estar aparecendo aí que esta reunião está sendo gravada, né? Então, depois vou disponibilizar para vocês esse material aí, essa videoaula no YouTube, tá bom, pessoal? Então, hoje, o que a gente tem previsto para hoje? Hoje a gente vai trabalhar com alguns slides que estão dispostos lá no AVA, tá? Então, a gente vai trabalhar, a princípio, do slide 20 ao slide 55, onde a gente vai contemplar aí o conteúdo de sinalização e iluminação, tá? Parcialmente. Daí na próxima aula a gente vai finalizar esse conteúdo falando sobre lâmpadas e outras questões em si. Então agora a gente vai falar qual é a diferença do sistema de sinalização para o sistema de iluminação, o que cada um contempla. Então todas essas questões, algumas resoluções também a gente vai trabalhar hoje para vocês terem uma base desta parte de sinalização e iluminação que está contemplado na nossa matéria. Beleza? Qualquer dúvida, algo que eu esteja falando rápido demais, que vocês acabem não conseguindo acompanhar, só me avisar que eu retomo, tá bom? Então deve estar aparecendo aí na tela para vocês a parte de um slide escrito sinalização. Correto? Está aparecendo para todo mundo aí? Confirme aí para mim, pessoal. Então, vamos lá. Então, a parte de sinalização, então, tem algumas diferenças. Então, o conteúdo em si é sinalização e iluminação. Mas a gente precisa, primeiramente, saber quais são as diferenças entre o sistema de iluminação e o sistema de sinalização. Então, o que cada um contempla, beleza? Outra questão também bem relevante: sistemas de sinalização possuem funções de sinalizar as intenções, né, do condutor. Então, por exemplo, o sistema de setas. Então, o sistema de seta, ele sinaliza que o condutor vai virar à esquerda ou vai virar à direita. Uma luz de freio sinaliza que ele está reduzindo a velocidade ou está parado. Uma buzina, então, para tomar um determinado alerta ou algo do gênero. Então, é bem importante que a gente tenha aí essas definições bem claras durante o nosso estudo e durante a nossa manutenção. E o sistema de iluminação serve para iluminar seu trajeto. Então, ele vai contemplar ali os faróis, propriamente dito. Ele vai contemplar o sistema ali de faróis auxiliares, faróis de neblina, faróis de longa distância. Então, esses luzes de posição são pontos aí que vão sinalizar, né? Vão iluminar o caminho que você tem um trajeto que você possa desenvolver aí de forma segura e adequada. Então, como você já conhece uma diferença do sistema de sinalização e iluminação, saberia distinguir um sistema do outro? Reconheça a seguir cada componente encontrado no sistema de sinalização. Para testar seus conhecimentos sobre sinalização e iluminação, responda. Então, aqui a gente tem um conteúdinho interativo. Vou abrir esse conteúdo para vocês, tá? Então, tá aqui, ó. Tem o nosso conteúdo sistema de sinalização. Então, tenho aí e sistemas de iluminação. Então, aqui eu tenho o sistema de iluminação, onde eu tenho os faróis, né? Novamente, toda a parte de iluminação que vai direcionar o veículo, que vai iluminar o caminho propriamente dito, seria um sistema de iluminação. Buzina seria um sistema de sinalização. Repetidores de paralama, né, onde eles vão repetir ali as luzes do pisca, né, as luzes indicadoras. Tenho também aqui a luz de freio, né, o black lighting, o pessoal chama. Tenho também aqui o alerta do veículo. E aqui eu tenho também, só um instantinho, está alguém entrando aqui. Aí. Tenho aqui dois parâmetros. Então, tenho uma lanterna traseira e tenho aqui uma luz interna.
Então, tem a luz interna aqui dentro do habitáculo do veículo e tenho aqui uma lanterna que vai indicar tanto luz de freio, quanto ela vai indicar também questões de direcionamento do veículo. Lembrando, pessoal, que esses slides e tanto essa parte interativa fica disponível para vocês na nossa sala do ABA, que eu já apresentei para vocês aí no início da nossa matéria, e eu vou deixar disponível o link aí posterior à nossa vídeo para vocês acessarem, tá bom? Então, o sistema de iluminação, pessoal, ele vai ficar principalmente ligado à parte dianteira do veículo, tá? Então, a parte ali dos faróis, farol de neblina, ou faróis auxiliares, né? O pessoal chama comumente como CBE, os CBEs, os faróis de milha. Então, existe uma diferença entre farol de milha e farol de neblina. Não é a mesma aplicação, digamos assim, pois um tem a função de iluminar de forma próxima, enquanto o outro tem a função de iluminar a longas distâncias, certo? Então, tem algumas diferenças. Vou comentar com vocês também em relação ao... Antigamente, né, saíam os faróis com as lentes amarelas. Então, também vou comentar essas questões com vocês. Então, vamos lá. Função: o sistema de sinalização e iluminação automotiva são responsáveis pela sinalização das funções de um automóvel e iluminação, bem como de sua visualização pelos demais motoristas ou pedestres. Suas diversas aplicabilidades permitem desde funções simples, como iluminações dos faróis, né, até complexos sistemas internos de disponibilização de funções em computadores de bordo e outros sistemas que integram alguns veículos. O que seriam essas funções mais complexas? Por exemplo, você tem um veículo com alarme, você destrava esse alarme, né? No momento que você destrava esse alarme, o veículo liga as luzes. Ou se ele tiver um repetidor de pisca, né? Ele liga ali a luz do pisca para iluminar. Você abre a porta, ele tem uma iluminação na parte inferior da porta para iluminar o chão, para você não pisar num buraco, numa poça ou alguma coisa do gênero. Então, são questões compartilhadas com o sistema CAN, né? Que vão estar interagindo aí com um sistema que possua a rede CAN e algo um pouquinho mais complexo do que simplesmente a iluminação dos faróis, que é onde vai direcionar o veículo, onde o veículo vai conseguir ter uma iluminação e, consequentemente, uma viagem segura, um trajeto seguro, beleza? Outra coisa também que está bem presente no mercado, principalmente na linha dos semi-pesados e pesados, dos caminhões, né? Que hoje em dia, como os senhores sabem, é obrigatório, né, a partir de uma resolução do CONTRAN, é obrigatório que nas rodovias o veículo esteja com os faróis acesos. Então, hoje em dia, a grande maioria dos veículos você consegue, ou através de um scanner, né, você consegue entrar nos parâmetros de configuração do veículo, ou muitas vezes através do próprio computador de bordo, você consegue configurar para que o veículo ligue o motor, né, ligue a chave em posição 15, por exemplo, e ele já ligue os faróis. Ou, no caso de alguns veículos, eles têm linhas de LED que também substituem a utilização dos faróis ligados. Então, mas são algumas configurações que vêm padrão no veículo, certo? Então, você liga a chave, liga o veículo, ele já acende os faróis de forma automática. Outro ponto, por exemplo, existem veículos que ao você desligar a chave, desligar o veículo, ele desliga os faróis automaticamente, enquanto outros ficam com a meia luz ou ficam com a luz ligada. Então, tenho esses indicativos também que vão estar implementados dentro do sistema de iluminação. Então, o histórico, né? Primeiro veículo em iluminação ele era de gás acetileno e óleo, então eram lamparinas de gás. O acetileno, pessoal, ele é o mesmo gás que é utilizado aí para solda, né? Para aquela solda comum que a gente conhece lá, solda a gás, né? Ou maçarico, que o pessoal chama. Ele trabalha aí com gás acetileno. Então foi em 1880 o primeiro veículo com sinalização. Então veja bem, a gente já está aí basicamente com 220, 240 anos aí, não, 140 anos, perdão.
com 140 anos com iluminação nos veículos. Claro que isso foi crescendo, né, e ficando muito mais complexo e mais seguro, tanto para o condutor quanto para as outras pessoas que estão na via, né, os outros condutores da via e até mesmo para os próprios pedestres. Então, em 1898, primeiro farol elétrico. Então, aí, basicamente, 18 anos depois do primeiro veículo em iluminação, surgiu o primeiro veículo com farol elétrico, produzido pela Electric Vehicles Company. Esses primeiros veículos, pessoal, a grande maioria deles trabalhavam com 6 volts, tá? Então, se a gente for pegar os próprios Fuscas da década de 40 e década de 50, eles trabalhavam com baterias com iluminação todas 6 volts, não 12 que a gente tem atualmente. Em 1912, Cadillac desenvolve e implementa o primeiro farol moderno, podendo ser utilizado mesmo na neve ou na chuva. Em 1914, Florence Larry inventa as lâmpadas de freio e indicadores de direção. Então percebam que foi algo extremamente progressivo que foi trazendo maior segurança. Em 1915, Cadillac desenvolve um sistema de acionamento de faróis do interior do veículo. Então nasceu aí a primeira chave, né? A chave acionadora, então que a gente conhece ali normalmente, que você tem ali um interruptor, o primeiro interruptor de acionamento surgiu em 1915, basicamente aí 100 anos atrás, algo muito diferente do que a gente tem hoje, né? Algo extremamente simples, era muito semelhante aí a um interruptor de tomada, por exemplo, um interruptor predial, porém já era algo que facilitava muito aí a condução dos veículos e o conforto, né? Então, olha aí, pessoal, um dos primeiros veículos iluminados, percebo que eu tinha aí uma concepção bem diferente do que é hoje, né? 1910 e 1913, a Bosch desenvolve o primeiro sistema de iluminação produzido em série, contando com faróis, gerador, bateria e regulador. Então, nasceu aí o primeiro sistema em série que poderia ser aplicado em massa, né? E, sem dúvidas, né, foi aplicado aí na Ford, onde a Ford já tinha aí, a partir da década de 20, começou aí a fabricação em massa, né, do Ford modelo T. Tem aquela famosa frase, né? Você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que essa seja preta. Então, que facilitava muito na produção dos veículos. E a Bosch veio aí em antemão, produzindo algo que seria em série, que você tinha modelos padrões para aplicação. E a Bosch está aí hoje no mercado constantemente com inovações e também no sistema de iluminação, sistema de alternador, motor de partida, entre outros. Em 1924, o Cadillac implementa o sistema de farol alto e farol baixo com lâmpadas de bulbos selados modernos. Então, antes eu tinha apenas um modelo, tinha uma iluminação padrão. Em 24 já surgiu o farol alto e baixo. Em 1938, a Buick introduz o primeiro sistema elétrico de indicadores de direção. Então, as luzes de seta, né? Em 62, primeiro modelo de lâmpada halogênia desenvolvido na Europa, tornando-se largamente utilizado na maioria dos países, exceto Estados Unidos, até 1978. Então, o modelo de lâmpadas halogênias, pessoal, é aquelas mesmas lâmpadas que foram, hoje em dia, estão extintas, né? Da linha predial, que seria aquelas lâmpadas que tem um filamento dentro, aquele filamento de tungstênio, onde ela é uma resistência, passa-se tensão e corrente internamente essa resistência aquece, encandece e libera luz, certo? Através de um efeito chamado efeito Joule, ele libera luz. Qual que era o problema disso daí? Ele acaba trazendo aí um consumo de energia bem superior do que seriam as lâmpadas de LED hoje em dia, né? Então as lâmpadas de LED ela tem um consumo muito menor do que as lâmpadas halogênicas. Porém, na linha automotiva, as lâmpadas halogênicas ainda são implementadas em larga escala, principalmente nos modelos de entrada, certo? O pessoal chama nos modelos populares, são utilizados em larga escala atualmente. E se a gente for pegar aí anos 80, anos 90, até início dos anos 2000,
basicamente você só tinha no mercado brasileiro, dos veículos nacionais, né, iluminação com lâmpadas halogênio. Tanto lâmpadas indicadoras de direção, lâmpadas de freio, lâmpadas de ré, iluminação de placa, lâmpadas do farol, luzes de neblina, faróis de milha. Então, todos esses trabalhavam aí com lâmpadas halogênicas. Em 91, então já estamos chegando aí perto do início dos anos 2000, né, início da década de 90, a implementação do primeiro sistema de iluminação com descarga de alta intensidade. Essa descarga de alta intensidade é o que a gente conhece por lâmpadas de xenon, certo? As lâmpadas de xenon, que é onde eu tenho lá dentro do bulbo da lâmpada, né, que é um bulbo selado, eu tenho o xenônio, né, o gás xenônio, que faz com que ela tenha aquela coloração mais esbranquiçada, mais azulada. Então, qual foi o primeiro veículo que implementou isso daí? BMW na série 7. Foram os primeiros veículos que tiveram essa implementação. Aí eu tenho um padrão para vocês, né? Então, lâmpadas de feixe selado, ela tem uma iluminação. Só um instantinho, pessoal. Tem alguém aqui na vídeo. As lâmpadas de feixe selado, ela tem uma iluminação, ela tem um facho de atuação mais curto. Então, ela tem um facho, em média, aí, de 7 metros. Você tem uma visualização plena do que você está à sua frente 7 metros antes de você chegar. Então, por exemplo, você está indo em direção a uma árvore, numa rua extremamente escura, você vai ter a visualização desta árvore, ou de uma pessoa, no caso, apenas 7 metros antes. No caso das lâmpadas halogêneas, que são as lâmpadas que a gente conhece e tem hoje em dia, que são as lâmpadas comuns, né? Eu tenho uma iluminação aí de 10,6 metros. Então, 10 metros e meio. Já tive um ganho de 3 metros e meio em questões de segurança. Então, veja aí por uma questão de um desvio, uma questão de uma frenagem do veículo, é algo que torna muito mais seguro para quem está na rua, para os pedestres, para os demais condutores, quanto para o veículo em si, onde o cliente está inserido, onde o condutor está inserido. Então, tem uma segurança maior. E as lâmpadas aí de descarga de alta intensidade, eu tenho aí 19,20 metros. Então, eu tenho basicamente o dobro do que uma lâmpada halogênia poderia oferecer e mais do que o dobro, né, do que um sistema de feixe selado. Qual seria o problema dessas lâmpadas de xenon, né, essas lâmpadas de alta intensidade? As lâmpadas de LED, pessoal, também estão próximas aí dessa casa aí dos 19 metros, que é o que a gente tem bastante hoje em dia. Que você tem que ter um foco, você tem que ter uma regulagem de farol muito bem definida, porque senão você acaba ofuscando os condutores que vêm na faixa contrária. No caso aí que você utilizar uma lâmpada de xenônio, né, uma lâmpada de xenon, num veículo inadequado. Então, se fazer a substituição, instalar a lâmpada de xenon acaba sendo aí prejudicial para os demais condutores. Então, tem que ter as explicações corretas, tem que ter o farol específico, tem que ter a regulagem específica para poder ser aplicado no veículo. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vi que teve mais um pessoal que ingressou aí. Ingressou o Carlos Henrique, o Luiz Eduardo, o Raul Matheus, o Marcos, também ingressaram aí na nossa vídeo. Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa parte inicial, em relação à questão aí dos feixes de luz? Tranquilo, essa margem de segurança, já tinham conhecimento disso daí? Beleza, pessoal. Qualquer dúvida que surgir aí, chama no chat, que eu estou com o chat aqui aberto, ou abre o microfone também, pessoal. Quanto mais interativa for a aula, melhor é o nosso aprendizado e melhor é para a retirada de dúvida de vocês. Qualquer dúvida, pessoal, pode falar. Não precisam ter vergonha, porque às vezes aí a tua dúvida é a dúvida do seu colega. Então, desde antes dos automóveis, quando carruagens e charretes circulavam puxados por cavalos, já existia sistema de iluminação, ainda que primitivo, geralmente à base de velas do tipo parafina,
Com o avanço da engenharia e a disseminação dos automóveis após seu invento, cada vez mais luzes automotivas tornam-se importantes, seja para a função primária, iluminar o caminho, bem como para outras funções igualmente importantes, tais como sinalizar direções, exibir alertas, luzes de advertência no painel, então muito importante aí prestar atenção na iluminação do painel, né? E tem algumas resoluções do CONTRAN, então a gente vai dar uma olhadinha aí nesta resolução 667 do CONTRAN, onde ela vai trazer algumas especificações sobre o sistema de iluminação, tá bom, pessoal? Deixa eu abrir aqui o PDF, já deixei baixado aqui o PDF para vocês. Então, a resolução 667 é uma resolução consideravelmente moderna, né? Ela é de 18 de maio de 2017, então ela tem basicamente 3 anos. E o que ela define? Estabelece as características e especificações técnicas do sistema de sinalização e iluminação e seus dispositivos aplicados a automóveis, caminhonetas, utilitários, caminhonetes, caminhões, caminhões-tratores, ônibus, micro-ônibus, reboques, semi-reboques, novos saídos de fábrica, nacionais ou importados e da outras providências. Então, ela vai abranger basicamente todo e qualquer aí veículo que se desloca hoje em dia em rodovias, em vias públicas. Então, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, usa da competência que ele confere da Lei tal de 1997, que institui o Código Brasileiro de Trânsito. Então, olha lá. Quais são as considerações importantes? Considerando que nenhum veículo poderá transitar nas vias terrestres abertas, o que seriam vias terrestres abertas, pessoal? Seriam vias públicas, certo? Então, seriam rodovias, seriam PRs, no caso aqui do Paraná, né? Seriam estradas de chão que são do governo, são governamentais, seriam as próprias ruas da cidade, exceto espaços privados, espaços fechados, como autódromos ou uma fazenda, uma pista de teste. Essas condições aí acabam saindo fora dessa resolução, porque é que o pessoal considera aí um ambiente controlado, né? Eu não tenho aí questões de pessoas sem o conhecimento, sem o devido treinamento, digamos assim, dentro do espaço. Então, considerando que a normatização do sistema de iluminação e sinalização é vital para a importância da manutenção da segurança e do trânsito, considerando a necessidade de aperfeiçoar e atualizar os requisitos de segurança para os veículos nacionais e importados. Então, por mais que o veículo seja importado, pessoal, você traga lá uma Ferrari, você traga uma Lamborghini, ela tem que se condizer aí com as leis de trânsito nacional, beleza? Então, o que eu tenho aqui? Então, artigo 1. Essa resolução estabelece as características e especificações técnicas do sistema de sinalização e iluminação e seus dispositivos aplicados a automóveis, caminhonetes, caminhões, tratores. Olha lá. Os dispositivos, componentes do sistema de iluminação e de sinalização veicular devem atender ao estabelecido no anexo 1 dessa resolução e demais anexos. Então, instalação de dispositivos de sinalização e iluminação luminosa. Faróis principais emitindo feixes assimétricos e equipados com lâmpadas de filamento. Faróis de neblina dianteiro, lanternas de marcha ré, lanternas indicadoras de direção, lanternas de posição dianteira e traseira, lanternas de freio e lanternas deliminadoras de traseira. Então, para você ter uma especificação lá qual o tamanho da traseira do veículo, no caso de uma ultrapassagem ou o veículo estar parado, né? Iluminação da placa traseira, lanternas de neblina traseira, lanternas de estacionamento, faróis principais equipados com uma fonte de luz de descarga de gás, fonte de luz para uso em farol de descarga de gás, retrorefletores, lanterna de posição lateral, farol de rodagem diurna. Então, hoje em dia, é permitido esses faróis de rodagem diurna, que o pessoal chama de Angel, né? No mercado, que seriam aqueles filamentos de LED que ficam posicionados muitas vezes dentro do próprio farol. Eu tenho
um anexo na grade dianteira do veículo que traz aí a posicionamento do veículo se você olhando ali de frente. Lanterna e sinalização para veículos de transporte escolar, especificação de lanterna especial de luz emergência de luz azul. Olha lá, as lanternas especiais de emergência que emitem luz de cor azul, conforme o anexo, poderão ser utilizadas exclusivamente em veículos destinados a socorro de incêndio, salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, quando em efetiva prestação de serviço de urgência e devidamente identificado. Então, aquele pessoal conhece como giroflexo, né? Da cor azul, só pode ser utilizado nesses veículos. Olha que importante. Ficam limitados a instalação e o funcionamento simultâneo de no máximo 8 faróis, independentemente da sua finalidade. Ou seja, você vai pegar lá um veículo onde ele tem um farol duplo, certo? Ele tem um farol duplo e já conta basicamente aí como 4, certo? E ele tem mais um par de luz de neblina, já vai para 6, e mais um par de luz de milha. Então já vai para 8 lâmpadas. A identificação e localização e forma correta de utilização dos dispositivos luminosos deverão constar no manual do veículo. Então, tudo em cima da especificação do fabricante. Olha aí, pessoal, isso daqui é o que acontece bastante no mercado aí, que o pessoal faz a parte de personalização, que está bem alto no mercado, né? Então, você ter o seu veículo personalizado, ter um veículo com a sua identidade. Então, está em alta no mercado de instalação de acessório. Porém, tem que tomar muito cuidado para você não fazer uma instalação sem avisar o cliente que muitas vezes ele pode ser autuado por essa alteração que ele fez. Então, tem que tomar bastante cuidado com essas questões, que às vezes você pode até induzir o cliente a fazer essa alteração, né? Colocar esse acessório no veículo, porque é algo que tá em alta no mercado, né? Algo que, entre aspas, está na moda, e muitas vezes é algo que vai contra as resoluções do CONTRAN. Olha lá, é proibida a colocação de adesivos, pinturas, películas ou qualquer outros materiais que não sejam originais do fabricante nos dispositivos do sistema de iluminação ou sinalização dos veículos. Então, aquelas películas que é colocado sobre os faróis para escurecer os faróis, é colocado sobre as lanternas traseiras para você escurecer as lanternas traseiras, são proibidas aí pelo CONTRAN. Olha, outra questão bem importante, acontece bastante hoje no mercado, é proibida a substituição de lâmpadas do sistema de iluminação e sinalização de veículos por outras de potência ou tecnologia que não seja original do fabricante. Por exemplo, você pega lá um veículo que saiu originalmente com lâmpadas halogênicas. Vamos pegar lá, você pega um golzinho quadrado, lá década de 90. E você quer colocar nos faróis dele, você acha mais bonito, as luzes brancas, né? Você quer tirar as lâmpadas halogênicas, e geralmente o modelo H4, e quer colocar um par de lâmpadas de LED. Se uma fiscalização, se uma guarda para você, uma blitz ou qualquer algo do gênero, ele pode te autuar devido a você estar utilizando essas lâmpadas aí de LED no farol, que é algo que não condiz com a tecnologia do teu veículo, que não condiz com o ano, ele não saiu original com essa opção, beleza? Outro ponto. É vedada a instalação de dispositivos e equipamentos adicionais luminosos, não previstos no sistema de sinalização e iluminação veicular estabelecido nessa resolução. Por exemplo, pessoal das caminhonetas e caminhonetes. Bem comum o pessoal fazer utilização fora de estrada, né? Então faz utilização em fazendas, em ruas de baixa luminosidade, colocar aquelas barras de LED em cima da cabine ou ali na grade para você ter uma melhor iluminação nessas devidas condições. No caso também aí de um guarda principalmente pegar com essas luzes acesas numa rodovia ou numa via pública, provavelmente esse veículo e esse condutor será autuado. Então é bem importante
Se o cliente quer fazer esse tipo de instalação de acessório, você avisar o cliente, indicar a ele que tem uma resolução, que isso vai contrária à resolução e que não tem como você, como instalador, você como manutentor, você como técnico, se responsabilizar caso ele seja aí autuado ou algo do gênero. Outro ponto é vedado o uso de luzes estroboscópicas, exceto em veículos previstos, né, como ambulâncias e tudo mais. Pontos importantes: veículos inacabados, chassi de caminhão com cabine e sem carroceria, com destino ao concessionário, encarroçador ou ainda a serem completados por terceiros, não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo. Lanternas deliminadoras da traseira, né? Lanternas laterais, traseiras e intermediárias, retrorefletores laterais, traseiros e intermediários. Então, quando você adquire lá, por exemplo, um veículo zero, né? Um veículo semi-pesado, por exemplo, um truque, um bitruque, algo do gênero, que ele tem apenas a cabine, não é necessário que você tenha essas iluminações, porque essas iluminações elas vão ser aplicadas na carroceria, seja uma carroceria de madeira, seja um baú ou algo do gênero. Então você consegue se deslocar com o veículo sem que você seja multado. Tranquilo, pessoal? Aqui são algumas questões que não são tão condizentes para a gente agora, né? Nesse momento, os mais interessantes seriam essa questão ali da substituição e instalação aí de acessórios que não são previstos no manual do veículo. Então, seriam essas questões que eu gostaria aí de ressalvar para vocês. Alguma dúvida em relação às resoluções? Tinham conhecimento dessas proibições aí pelo CONTRAN, pessoal? Dê um feedback aí para mim, por favor. Respondo pelo chat ou abro pelo chat, abro o microfone e eu fico no aguardo de vocês. Beleza, então, pessoal. Então, vamos dar continuidade. Então, o sistema de sinalização e iluminação pode ser dividido em luzes internas, né? Iluminação do painel, então são as luzes do painel propriamente dito. Sinalização do painel de instrumentos, seriam as luzes da anomalia, luzes indicadores que um componente ou outro está funcionando. Iluminação do habitáculo interno, né? Que seria, o pessoal chama também como luz de cortesia, seria ali aquela luz quando você abre a porta, ela acende, luzes do porta-mala. E as luzes internas, né? Externas. Ponto. Faróis, lanternas, luzes de direcionamento e luzes de ré. Então aí eu tenho as luzes internas, né? Tem algumas luzes também aí que ficam aqui nas regiões dos pedais, região dos pés aqui, também são utilizados em alguns veículos, principalmente aí veículos de médio a alto padrão. Iluminação do painel. Antigamente a iluminação era feita através aí de lâmpadas halogêneas. Hoje em dia, grande maioria dos veículos já está utilizando aí lâmpadas de LED. Estão utilizando aí terminais de LED. Ou até mesmo, se for pegar aí veículos mais atuais, já estão utilizando painéis tipo LCD, né?
tipo de LED, que são painéis que muito semelhantes a telas como do celular, por exemplo, onde eu tenho um circuito completo, eu tenho uma tela completa, ela se desliga e se ilumina, onde você tem todas as informações. Você não consegue substituir apenas uma lâmpada, apenas um LED, você tem que substituir ali a placa completa. Também estou encontrando bastante disso aí no mercado atualmente. Lâmpada aqui do habitáculo, né? Existem veículos que essa luz vai ficar na lateral, juntamente ali a parte superior da porta. Outros vai ficar na parte central, ali logo sobre o painel, no final do para-brisa. Outros ficam na frente do veículo e ainda tem outros veículos que são principalmente as wagon, né? As peruas, onde eu tenho 2, 3 iluminações dentro do veículo, que facilitam bastante. Alguns veículos trazem luz de leitura. O pessoal quer uma luz mais no canto do carro ali, que ele vai iluminar apenas o espaço do caroneiro ou apenas o espaço do motorista. Linha de pesados, né? Transportes de longa distância tem bastante esse equipamento de luz de leitura. E aqui a gente tem também as luzes aí, indicadores do painel, as luzes de anomalia, que eu tenho aí luz indicadora do fluido de freio, ou indicadora de troca de pastilha, ou até mesmo do freio de mão, luz de bateria, luz aí de injeção, entre outros. Aqui o próprio indicador de nível do combustível, né? Então, a simbologia do painel é uma linguagem que universa a compreensão de algo. Ela é determinada, né, pela ISO. Então, ela tem aí as normas ISO e as normas SAI, que vão determinar que todo veículo fabricado aí mundialmente, ele utilize basicamente a mesma simbologia, para que você consiga fabricar um veículo, por exemplo, nos Estados Unidos, importar para o Brasil, importar para a Alemanha, importar para a China, e todos consigam compreender essa mesma linguagem de simbologia, ou até mesmo aí na questão da fabricação de equipamentos, onde é feita a substituição, né? São colocados alguns acessórios. Então, por exemplo, você tem lá um veículo que no painel original não tem um indicador de temperatura, ele só tem a luz. Então, se quer colocar um sensor de temperatura lá progressivo, você tem uma simbologia padrão semelhante à que seria original, para você ter uma fácil interpretação das informações do próprio veículo. Então, painel de instrumentos. Você já percebeu que o painel possui lâmpadas de indicação de funções. Reparou que elas possuem cores diferentes, então isso é fato, né? As lâmpadas do painel possuem cores diferentes com o objetivo de indicar o nível de importância. Veja abaixo as cores. Então, cor vermelha indica falha grave ou aviso importante, que pode colocar em risco os ocupantes ou até mesmo o próprio veículo. A luz de nível de fluido de freio é um bom exemplo dessa condição. Então, nível de freio, nível de óleo, temperatura. Então, quando o carro está ali com a temperatura excedente, aparecem essas cores. Amarela serve para alertar o motorista, indicando que é uma falha em potencial. Por exemplo, indicação de reserva do tanque de combustível. O que seria essa falha em potencial? O veículo entrou na reserva, não foi avistado aí que ele tinha entrado na reserva, vou ter uma pane seca no veículo. Vai acabar o combustível, o veículo não vai entrar mais em funcionamento. Então tem um alerta. Verde ou azul é utilizado o sistema de sinalização e iluminação, como as setas em verde, farol alto ligado em azul. Então é bem comum, a gente já conhece no mercado, né, pessoal? Então aqui N iluminações, né? Então tem aí direcionamento, cores brancas aqui, né? Direcionamento da parte de refrigeração, climatização do veículo, entrada de ar externa, recirculação de ar interna, desembaçador, lavador de faróis, lavador de para-brisa, limpador de para-brisa, luzes em geral. Aqui em vermelho, que seria lá a parte de segurança para os próprios passageiros, né? Porta-mala aberto, capô aberto ou alguma das portas abertas. Veículos mais atuais indicam qual porta está aberta, se é a porta dianteira direita, traseira esquerda, se é o próprio porta-malas, né? Então tem uma série de indicações aí. Resistência de aquecimento para a partida do veículo. Aqui, parte de segurança, ESP, ABS e RBS. Então a gente vai trabalhar isso daí um pouquinho mais para frente.
partes de controle de estabilidade. Então a gente vai ver todas essas questões. Aqui em verde, ó, o shift, né, que indica aí a troca de marchas. Tem aqui também para estacionamento a parte do Parking Assistant, aqui sensor de estacionamento, né? Tem uma distância mais longa sendo em verde, tem uma distância mais próxima sendo em amarelo, ou para indicar que está ligado ou desligado. N questões aí de sinalização. Então tenho aí, né, todas as luzes aí que podem informar aí o condutor do veículo, e todas essas devem estar funcionando para você ter aí uma condução adequada, para que o cliente sempre tenha o veículo em boas condições e possa parar o veículo, interromper aí o funcionamento do mesmo em caso aí de uma falha mais grave ou algo que possa comprometer a segurança do veículo e a segurança dos seus passageiros. Aqui eu vou deixar para vocês darem uma leitura depois, não tem por que a gente se aprofundar, né? Só um instantinho. Vamos lá, pessoal. Aqui tem um material interativo que é para vocês trabalharem aqui com o painel propriamente dito, para vocês fazerem a leitura de algumas lâmpadas de anomalia. Vou deixar para vocês fazerem posterior à nossa vídeo. E claro que a gente também vai fazer esse mesmo tipo de procedimento na prática no retorno das nossas aulas. Vou colocar aqui um videozinho para vocês, tá? Só um instante, vou compartilhar aqui. O pessoal, vou desligar o meu microfone para não ter retorno, mas vou fazendo algumas indicações sobre o vídeo, tá bom? Só confirme para mim se está com áudio aí para vocês. Agora, vamos falar sobre sistemas de sinalização e iluminação dos veículos. Nesta aula, você irá conhecer a finalidade do sistema de sinalização e os componentes da sinalização interna. Tudo pronto? Vamos começar! O sistema de sinalização de um veículo tem duas finalidades: informar ao condutor sobre o funcionamento do veículo, como a velocidade e a temperatura do motor, ou sobre algum tipo de anomalia, como a baixa pressão do óleo. Sua segunda finalidade é mostrar para outros motoristas ou pedestres as intenções de manobra do veículo. Podemos dividir a sinalização em interna e externa. Nesta aula, você irá conhecer os componentes do primeiro tipo. Um dos principais componentes da sinalização interna do veículo é o quadro de instrumentos, que pode variar de acordo com o modelo, versão e itens opcionais. Fazem parte do quadro de instrumentos o velocímetro, que serve para indicar a velocidade de deslocamento do veículo. Além do velocímetro, temos um indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Quando o veículo está funcionando normalmente, o ponteiro deve estar sobre os valores centrais da escala. Se chegar próximo à marca vermelha na escala, significa que o motor está sendo muito solicitado, sendo necessário reduzir a exigência de desempenho. O ponteiro também pode chegar perto da marca vermelha quando o veículo estiver com uma velocidade muito baixa ou quando o clima estiver muito quente. O H significa quente, ou hot em inglês. Já o C quer dizer frio, ou cold em inglês. Outro instrumento presente no quadro é o conta-giros. O ponteiro sobre as marcas vermelhas A indica um regime de rotações muito elevado e deve ser evitado, pois pode causar danos ao motor. A sigla RPM significa rotações por minuto. Temos também o indicador de nível de combustível, que mostra a quantidade aproximada de combustível existente no tanque. O acendimento contínuo da luz espia de reserva A indica que resta apenas uma reserva de combustível no tanque.
A letra E quer dizer vazio, ou empty em inglês. A letra F significa cheio, ou full em inglês. O display eletrônico multifuncional é mais um item do quadro de instrumentos. O padrão e a quantidade de caracteres exibidos pode variar de acordo com o tipo de display, a versão e os equipamentos opcionais do veículo. Basicamente, eles mostram data, indicação de modalidade de câmbio e marcha inserida quando em modo automático, hora, odômetro ou visualização de quilômetros percorridos, temperatura externa e vencimento do prazo da manutenção programada. Pessoal, algo bem importante, não sei se vocês sabem, mas a partir, acho que se eu não estou enganado, de janeiro deste ano, se tornou obrigatório no momento da transferência do veículo, seja essa transferência feita diretamente aí no Detran, né, no Cidetran, ou no despachante, é necessário que seja tirada uma foto do odômetro do veículo. Então, é necessário lá que seja no momento da transferência. Então, as fotos de vistoria, uma das fotos indicadoras é a foto aí de vistoria do odômetro. Então, é extremamente importante que esteja funcionando aí as lâmpadas do odômetro, que o display indicador esteja funcionando para que seja possível aí fazer a transferência de propriedade do veículo, tá bom? As luzes espias são uma sinalização muito importante do quadro de instrumentos. Elas se acendem quando existe algum sinal de advertência ou avaria no veículo. Em algumas versões, elas são acompanhadas por um sinal sonoro ou uma mensagem no display eletrônico. Importante, por serem sinalizações sintéticas e cautelares, as luzes espia sugerem uma ação imediata do motorista, já que algumas situações podem levar o veículo a condições extremas de uso. As luzes espias são compostas por fluido de freios insuficiente ou freio de estacionamento acionado. Essa luz espia se acende quando o motorista gira a chave da ignição para a posição mar e se apaga após ele soltar o freio de estacionamento. Ela também é acesa quando o nível de fluido dos freios no reservatório desce abaixo do nível mínimo. Se a luz espia se acender durante o deslocamento, verifique se o freio do estacionamento está acionado. Do contrário, pare o veículo imediatamente e dirija-se a uma oficina especializada. Avaria do airbag. Essa luz espia é acesa ao se girar a chave da ignição para a posição mar e apagada alguns segundos depois. Em algumas versões, quando o airbag apresenta anomalias de funcionamento, ela continuará acesa. Desativação do airbag do lado do passageiro e sidebag. Se acende quando o airbag frontal e o sidebag do passageiro são desativados por meio do computador de bordo ou de uma chave específica, com ambos os airbags ativados. A luz espia permanece acesa durante alguns segundos assim que a chave da ignição é girada para a posição mar. Carga insuficiente da bateria. Ao girar a chave da ignição para a posição mar, essa luz espia se acende e se apaga assim que o motor começa a funcionar. Quando o motor está em marcha lenta, é normal que ela tenha um pequeno atraso no desligamento. Se ela permanecer acesa, o motorista deve procurar uma oficina especializada imediatamente. Pressão insuficiente do óleo do motor. Ao girar a chave de ignição para a posição mar, essa luz espia se acende e se apaga assim que o motor começa a funcionar. Caso a pressão de óleo do motor esteja baixa, ela permanece acesa. Se a luz espia se acender durante a marcha do veículo, desligue-o imediatamente e procure uma assistência ou oficina especializada. Temperatura excessiva do líquido de arrefecimento do motor. Essa luz espia é acesa ao se girar a chave da ignição para a posição mar e apagada alguns segundos depois. Ela também pode se acender quando o motor estiver superaquecido. Se for acesa durante a marcha, o motorista deve parar o veículo e manter o motor ligado e ligeiramente acelerado para permitir a circulação do líquido de arrefecimento.
Se a luz espia não se apagar em até 3 minutos após fazer esse procedimento, deve-se desligar o motor e procurar uma assistência ou oficina especializada. Atenção! Nunca retire a tampa do reservatório de expansão com o motor muito quente, pois existe o risco de queimaduras. Regulador de velocidade constante. Cruise Control. Essa luz espia é acesa ao se girar a chave da ignição para a posição mar e é apagada alguns segundos depois. Ela também se acende quando o anel do Cruise Control é girado para a posição ON. Fechamento incorreto das portas e ou porta-malas. Em algumas versões, a luz espia no quadro se acende quando uma ou mais portas, incluindo o porta-malas, não está totalmente fechada. Aviso de velocidade limite ultrapassada. Essa luz espia é acesa quando o veículo ultrapassa a velocidade limite ajustada anteriormente pelo computador de bordo. Cinto de segurança. Em algumas versões, ao posicionar a chave de ignição na posição mar, a luz espia do cinto de segurança brilha durante alguns segundos, independente de o cinto de segurança estar afivelado ou não. Avaria no sistema de controle eletrônico do motor. Em condições normais, essa luz espia se acende quando a chave de ignição é girada para a posição mar e se apaga assim que o motor começa a funcionar. Esse acendimento inicial indica o funcionamento correto da luz espia. Se ela, no entanto, permanecer acesa ou se acender durante a marcha, isso indica mau funcionamento do sistema de alimentação e ignição. Isto pode provocar elevadas emissões na descarga, perda de desempenho, má digeribilidade e consumo elevado. Nessas condições, é possível prosseguir com a marcha desde que se evite grandes esforços ao motor ou altas velocidades. O uso prolongado com essa luz espia acesa pode causar danos ao veículo. Por isso, o motorista deve procurar uma assistência ou oficina especializada. Reserva de combustível. Girando a chave para a posição mar, a luz espia se acende e se apaga após alguns segundos. Ela também se acende quando o combustível restante no tanque atinge o nível de reserva, permanecendo acesa até o próximo abastecimento. Nível insuficiente ou falta de gasolina no reservatório de partida a frio. Em algumas versões, a luz espia se acenderá quando o nível de gasolina no reservatório for insuficiente ou estiver vazio. A falta de gasolina no reservatório pode dificultar a partida quando estiver sendo usado o etanol no veículo. Sistema antitravamento das rodas ABS ineficiente. Ao girar a chave para a posição mar, a luz espia se acende e se apaga após alguns segundos. Ela também é acesa quando o sistema ABS está ineficiente. Neste caso, o sistema de freio continua ativo, mas sem as potencialidades oferecidas pelo ABS. Corretor eletrônico de frenagem EBD ineficiente. O veículo estará equipado com corretor eletrônico de frenagem, ou Electronic Brake Force Distribution, EBD, quando dispuser do sistema de freios ABS. Neste caso, o acendimento simultâneo das luzes espia com o motor funcionando indicará uma anomalia no sistema EBD. Frenagens violentas poderão ocasionar um travamento precoce das rodas traseiras e a possibilidade de perda da direção. Para corrigir a anomalia, o motorista deve procurar imediatamente uma assistência ou oficina especializada. Faróis de neblina. É acesa quando os faróis de neblina são acionados. Indicador de direção. A luz espia se acende quando a alavanca de comando das luzes de direção é deslocada para baixo ou para cima, ou quando o interruptor das luzes de emergência é acionado. Caso exista alguma avaria no indicador de direção, a luz espia lampejará com uma frequência maior. Luzes de emergência. Ao serem acionadas, tanto o símbolo presente no interruptor quanto a luz espia e o indicador de direção no quadro de instrumentos ficarão acesos de modo intermitente. Luzes de posição e faróis. Essa luz espia é acesa quando os faróis são acionados. Faróis altos. A luz espia se acende quando os faróis altos são acionados. Desembaçador do vidro traseiro.
É acionada quando o desembaçador do vidro traseiro é ligado. Por último, algumas versões contam com um sistema de estacionamento, que verifica e alerta o motorista sobre a presença de obstáculos fora da visão do para-brisas traseiro, como crianças, muretas, colunas, vasos com plantas, entre outros. Por meio de sensores alojados no para-choque traseiro, o sistema verifica a distância entre o automóvel e o obstáculo e alerta o motorista com um sinal sonoro intermitente, assim que a marcha ré é engatada. A frequência do sinal sonoro aumenta à medida que a distância vai sendo diminuída e torna-se contínua quando a distância entre o veículo e o obstáculo fica menor que 30 centímetros. O som permanece constante se a distância entre o veículo e o obstáculo não sofrer variação ou é cessado imediatamente após a distância aumentar. Em alguns veículos, podem vir equipados com barras gráficas no display do quadro de instrumento, para uma maior noção da distância, ou serem equipados com câmera de ré. Ficou fácil compreender a finalidade do sistema de sinalização. Então, pessoal, passei esse videozinho para vocês, que ele é um vídeo bem didático, né? Então ele mostra basicamente toda iluminação que eu tenho, sinalização que eu tenho no painel, facilitando bastante aí a parte da visualização, indicação de defeitos, então a própria interpretação do que o veículo mesmo demonstra para a gente, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, as luzes externas, né? A gente já havia comentado. Farol baixo é o mais indicado para uma boa iluminação das vias percorridas, sem causar irritação aos olhos dos outros condutores ou pedestres. Farol alto geralmente é indicado para vias sem nenhuma iluminação ou em situações de emergência, como alertar o motorista sobre a sua presença ou sobre a presença de obstáculos no sentido contrário de onde o condutor já veio. Em alguns países a utilização do farol baixo é obrigatória, inclusive durante o dia, e isso se aplica no Brasil hoje em dia, né? Os faróis auxiliares. Então, farol auxiliar aqui embaixo, também conhecido como farol neblina. Geralmente chamado de faróis de milha ou faróis de neblina, esses faróis auxiliares têm como função complementar a iluminação fornecida pelo farol baixo ou até o farol alto. Os faróis neblina, mais comum, destinam-se a auxiliar a visualização do piso logo adiante do veículo. Então, ele tem um facho de luz curto, certo? Porque ele é algo que está bem próximo. Já o farol de milha tem como função prover iluminação de longa distância, complementar a fornecida pelo farol alto. Comuns na cor amarela, no passado, atualmente esses faróis são brancos, como os de neblina. Com o avanço da tecnologia dos faróis e o advento dos faróis de xenônio, os faróis de milha são poucos utilizados atualmente. Então, pessoal, antigamente, geralmente em regiões aí de bastante serra, regiões onde tinha bastante serração, era vendido como opcionais para os veículos você fazer a troca dos faróis que tinham a lente branca por faróis que tinham a lente amarelada, né? Tinham a lente na cor mais amarelada, pois a luz amarela, né? Ela é, entre aspas, corta mais a neblina. Você consegue enxergar melhor entre a neblina com luzes amarelas do que com luzes brancas. Então vamos lá. Você sabe identificar a diferença entre faróis de milha e de neblina? Faróis de milha têm a função de iluminar a longo alcance. Geralmente fica na altura dos faróis ou em um Santo Antônio em cima do teto, certo? Então são regiões, como são longas distâncias, ele fica numa posição mais alta. Faróis de neblina têm a função de iluminar em curto alcance. Geralmente fica na posição mais baixa do veículo. Então são os faróis auxiliares aqui, beleza? Luzes diurnas, obrigatório no Brasil hoje em dia, né? A luz diurna, também chamada de DRL, são uma espécie de iluminação independente dos faróis, acionada automaticamente com a ignição do veículo, independentemente do período, ser diurno ou noturno. Sua função é tornar o veículo mais visível aos demais condutores, reduzindo o número de acidentes no trânsito. Usualmente são fachos de LED. Então, nesse caso aqui, né, eu tenho
LEDs em volta dos globos de luz, e em outros casos eu posso ter aqui na região inferior do farol, ou até mesmo em posições aqui na grade, ou em alguma posição do para-choque, essas luzes diurnas. Então, se ligou o veículo, elas já se acendem. Lanternas, né? Existem na dianteira e na traseira do veículo. Geralmente, na parte interna dos faróis, as lanternas dianteiras são pequenas luzes que clareiam muito pouco a frente do automóvel. Erroneamente, são utilizados por muitos condutores à noite sem o auxílio dos faróis. Já as lanternas traseiras têm diversas funções. Então, o que ele traz como lanterna dianteira, pessoal? É o que o pessoal chama de meia-luz, que seria a luz de posição. Que você vira aquela primeira posição da chave de luz, né, do interruptor de luz, você vira aquela primeira posição, ele acende as luzes mais fracas, que é para indicar a posição, ou algumas vezes até mesmo as delimitações do veículo, então o tamanho do veículo em si. Já na traseira do veículo, ele tem outras funções, né? Como na própria lanterna eu vou ter luz indicadora de posição, eu vou ter aí pisca, eu vou ter luz de ré na própria lanterna. Então a mais simples é como luz de presença, geralmente na cor vermelha, acesa automaticamente com os faróis ou lanternas dianteiras. Na traseira do veículo, as lanternas normalmente vêm acompanhadas das luzes de direção, marcha ré, além da luz de freio. Lembrando que a própria luz de posição, ela em muitos casos fica posicionado na mesma lâmpada que a luz de freio. Então são o que o pessoal chama de lâmpada de dois polos, onde eu tenho dois filamentos. Quando está aceso primeiro a luz de posição, ela fica numa intensidade, no momento que você pisa na luz de freio, ela aumenta a intensidade do seu brilho. Lanternas de freio. De vital importância, as luzes de freios têm como função alertar os demais condutores que o veículo à sua frente está parando ou parado. São de cor vermelha e acendem num tom mais forte aos da lanterna de presença traseira. As luzes de freio elevadas, também conhecido como brake lights, têm como função disponibilizar a visão auxiliar as luzes de freio, a fim de evitar colisões. Geralmente são instaladas na parte superior do veículo, centralizadas. Sua presença é obrigatória nos automóveis fabricados e vendidos no Brasil. Isso, pessoal, foi a partir de uma determinada data, tá? E antigamente você não era obrigatório você ter aí a utilização do brake light. Tá bom? Porém, em todos os veículos é obrigatória a utilização aí da luz de freio. Só um instantinho aqui. Aí. E a lanterna de neblina, né? Então, ó, pessoal, aqui o brake lights, tá? Para quem não conhece, esse aqui é um brake light. Ele pode ser instalado como acessório também, tá? Tem para vender como acessório. Em alguns veículos fica posicionado no aerofólio superior, em outros veículos fica posicionado aqui nesta parte inferior, principalmente nos veículos sedã. Trata-se aqui de uma lanterna traseira de neblina, utilizada na cor vermelha, normalmente em apenas um dos lados do veículo, a fim de evitar sua confusão com a luz de freio. Sua função é fornecer uma luminosidade mais intensa, sinalizando aos condutores que vêm atrás sobre a presença de um automóvel adiante. Útil na presença de neblina, chuva ou profunda escuridão. Então, geralmente, ele fica posicionado nesta região aqui, ó. Então, por exemplo, ele acenda apenas um dos lados. É bem comum que nos veículos mais atuais você tenha, de um lado, a luz de neblina e, do outro lado aqui, a luz de ré. Então, é bem comum você ter isso daí no mercado hoje em dia, tá bom? Auxilia bastante em relação a condições aí de visibilidade baixa. Luz de direcionamento, né? As luzes de direcionamento têm como função informar os outros condutores, pedestres, sobre a direção que o veículo vai tomar, bem como em alguns casos sinalizar sua direção para outros condutores que vejam apenas de lado, situação de cruzamento. Então seria o nosso pisca, né? A gente conhece comumente como pisca, e são luzes de direcionamento. Pode ser tanto com lâmpadas halogêneas como com lâmpadas de LED.
Os repetidores laterais, então ficam posicionados ou na lateral do para-choque ou ficam posicionados no próprio paralama do veículo e também nos retrovisores. Então são repetidores laterais, geralmente em cor âmbar, né? Então um tom alaranjado. Repetem a indicação das luzes de direção dianteira e traseira, popularmente chamado de setas ou pisca, né? Nas laterais, visando informar os condutores imediatamente ao lado do veículo em questão de que este pretende fazer uma conversão. Em alguns países são obrigatórios, no Brasil é facultativo. Por exemplo, na Europa, a grande maioria dos países é obrigatório você ter esse repetidor lateral, tendo figurado inclusive em modelos do passado, como a primeira versão do Fiat Uno, que teve o item retirado da sua lista de equipamentos. Então, veículos que vieram aí importados e aplicados no mercado, geralmente as suas primeiras versões vêm quase que puro, né, a versão de importação. E daí, com o passar do tempo, até para diminuir custo e conseguir se adaptar no mercado, são retirados alguns opcionais. Luzes de ré, né, instaladas na parte traseira do veículo, tem como função sinalizar o retorno no sentido contrário dos outros condutores. É obrigatoriamente branca, não pode ser utilizado de outra cor. Por quê? Porque ele simula como se fosse a presença de um farol. Então, alertando o veículo que está vindo atrás que tem algo no sentido contrário a ele. Deve estar presente em todos os automóveis, apesar de não haver obrigatoriedade sobre a presença de duas luzes. Alguns automóveis oferecem apenas uma luz de ré. É bem comum encontrar isso aí nos veículos atuais. Nos veículos um pouquinho mais antigos, aí, digamos abaixo de 2010, a grande maioria deles tem o par, né? Um em cada lanterna traseira. Aqui tem o vídeo de sinalização externa, vou deixar para vocês assistirem depois. Vídeo de iluminação interna a gente também já deu uma olhada, né? Iluminação de porta-luva, iluminação de habitáculo do veículo. E para a próxima aula a gente vai falar aí de lâmpadas. Então, que seria bulbo selado, filamento simples, filamento duplo, pingo, torpedo. A gente vai comentar aí de todas essas lâmpadas. Lâmpadas halogêneas, lâmpadas de xenon, lâmpadas de LED. Então, todas essas questões aí a gente vai acompanhar na próxima aula. Alguma dúvida, pessoal? Em relação à parte de sinalização, eu sei que é um conteúdo um pouquinho mais simples, né? Porque é um conteúdo que a gente tem bastante contato, então o pessoal aí que já tem CNH já tem uma noção boa em relação à parte de sinalização, mas eu queria passar esses detalhes para a gente ter um conhecimento crescivo e progressivo, né? Então, vir da base até o mais complexo, que agora a gente vai entrar aí na diferença das lâmpadas, que é pouco abordado em outros canais aí de informação. Então, é bem importante para a gente poder fornecer para o cliente, como manutentor, como técnico de manutenção automotiva, a indicação correta de lâmpada, a indicação correta aí de uma instalação de acessório ou algo do gênero que o cliente esteja comprando, esteja colocando no seu veículo algo que atenda às suas necessidades, seja aí por um gosto pessoal ou por alguma necessidade da própria aplicação do veículo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida em relação à aula de hoje? Não, professor, tudo tranquilo. Tranquilo? Deu para compreender bem, pessoal? Conseguiram entender? Tinham noção aí de tudo que foi trabalhado hoje? Beleza. Então, pessoal, peço aos senhores aí encarecidamente que falem aos demais colegas aí, que sempre eu aviso no grupo, mas os colegas aí que vocês têm mais contato, avisem eles no pessoal aí, o início das nossas aulas. Então, sempre estou tentando trabalhar as aulas início às 13h45 ou às 14 horas, para dar tempo aí de vocês almoçarem, se organizarem, terem um espaço aí para vocês sentarem e assistirem as vídeos. Tentando fazer da forma mais interativa possível para vocês, que vocês tenham um bom desenvolvimento, porque o desenvolvimento teórico, pessoal, a teoria é primordial para a gente poder fazer uma boa manutenção, poder fazer uma boa prática aí no retorno à normalidade, tá bom? Acredito que via aí videoconferência
as nossas aulas não têm diferenças em relação à teoria, né, tão significativas do que seria numa aula presencial. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Estou fazendo aí em torno de 1h30, 2 horas de vídeo para não ficar algo tão cansativo para vocês. Porém, estou disponível aí desde as 1h30 até as 17h30 para retirada de dúvidas, para um bate-papo, para o que os senhores precisarem, tá bom? Vou deixar disponível aí a nossa vídeo, já vou tentar subir ela agora para o YouTube. Vou deixar disponível nossa vídeo no YouTube e também vou deixar aí o link do material que a gente utilizou hoje e também vou deixar aí uma apostila de apoio para vocês darem uma estudada e fazerem uma leitura desse material, pessoal, pois a teoria é primordial para uma boa prática e para um bom técnico em manutenção automotiva. Beleza? Se os senhores não tiverem mais dúvidas, eu vou finalizar o vídeo por aqui e daí converso com vocês lá no WhatsApp. Beleza? Beleza, professor. Até, um abraço. É. Tá.